SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Sindicato dos Médicos de Sergipe e Cremese fiscalizam um posto de saúde em Lagarto após denúncia grave de tentativa de estupro contra uma médica. Quando chegamos lá, é um local adaptado, sem estrutura profissional, um pronto atendimento 24 horas. Ministério Público Estadual recomenda mudanças no comércio ambulante de alimentos em praias de Aracaju. A gente estamos tenso porque nós tiramos o sustento da nossa família daqui e estamos desesperados, a realidade é essa. Com parlamentar sergipano na relatoria, Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeita por unanimidade a chamada PEC da blindagem. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. E ainda, um livramento, uma prece e uma promoção. Como um momento de susto virou ponto de virada na vida de um agente de limpeza em Aracaju. Um grande alívio, é um motivo de agradecimento e uma gratidão interna, sabe, para Deus. Quarta-feira, 24 de setembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite, são 6h44 agora, o SE2 está começando mais cedo por causa do futebol na Globo. E a gente abre essa edição falando sobre a fiscalização feita pelo Conselho Regional de Medicina no posto de saúde no município de Lagarto, onde uma médica denunciou que foi vítima de tentativa de estupro durante o expediente. Além de apontar falhas na unidade de Lagarto, o Cremese também criticou a segurança e a estrutura do trabalho oferecido aos médicos de modo geral aqui no estado. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos fiscalizaram a unidade de saúde do povoado Colônia 13, onde a médica de 28 anos foi vítima de tentativa de estupro por um paciente na sala de atendimento. A situação encontrada não é diferente do que se vê na maior parte das unidades de saúde dos municípios, quando o assunto é segurança de trabalho para os profissionais, afirma o presidente do Cremese, Dr. Gilvan Pinto. É uma unidade básica de saúde que foi transformada em um pronto atendimento 24 horas, ou seja, porta aberta 24 horas para atendimento. E quando chegamos lá, é um local adaptado, sem estrutura profissional, um pronto atendimento 24 horas. Segurança, que eles chamam de segurança, a pessoa que eu vi na porta, precaríssima, uma sala de ressuscitação, que não tem, uma sala de estabilização, que não tem respirador. Nós vimos que não faz nenhum exame de laboratório na unidade, apenas eletro. Vimos também que o local de atendimento, né, ele tem dois plantonistas durante o dia, um durante a noite, e durante o dia, na escala atual, tem horário no dia que só tem um de plantão. Fizeram um teste e reduziram um para ver como é que ficava. Falaram que na próxima semana vão voltar os dois durante o dia, mas à noite é só um. Ou seja, para atender tudo que chega naquela unidade. Então, é uma loucura essa questão da falta de segurança nas unidades de saúde, de Lagarto e dos outros lugares por onde passamos para a fiscalização. Não é um problema exclusivo do município de Lagarto da Colônia 13, não. A médica foi demitida pela Secretaria da Saúde de Lagarto após o acontecimento. A gestão informou que os 6 médicos que atuavam exclusivamente em regime de plantão 2 vezes por semana foram desligados do modelo de trabalho. Veio essa história que foi demitida um dia após o fato ocorrido e que não tem nada a ver com o boletim de ocorrência que o profissional fez. Independentemente disso, o profissional que sofre o que essa médica sofreu no ambiente de trabalho, o que se tem um mínimo de sensibilidade que o gestor deveria ter é não incluir ela nesse pacote de demissão e reavaliar a situação posterior, mesmo que depois fosse demitir. O número de casos de violência contra médicos em unidades de saúde é crescente no Brasil e no ano passado bateu recorde. Em Sergipe não está diferente. Foram feitos, em 2024, 114 boletins de ocorrência.
Este gráfico do Conselho Federal de Medicina mostra o aumento ano a ano, com o patamar mais alto no ano passado, 4.562 casos. Dá 12 médicos agredidos por dia, de alguma maneira, seja física, verbal, de qualquer situação, e um médico a cada 2 horas. E isso aqui é uma subnotificação, porque com certeza não são apenas esses dados que nós apresentamos. O presidente do Conselho Regional cita casos recentes em 2025 no estado. Em Tobias Barreto, um pessoal da enfermagem, foi uma técnica, foi uma enfermeira, foi agredida fisicamente. Itabaiana, um profissional médico foi agredido fisicamente. No CEMAR, do Siqueira Campos, outro médico teve agressão moral em relação a um vídeo divulgado em mídia social sobre o atendimento dele. Em São Cristóvão, numa unidade básica de saúde, teve uma médica que se preveniu, chamou a polícia antes, deu boletim de ocorrência. Então, essa situação de agressão está tornando-se uma rotina. E o mais grave, você não vê nenhuma providência sendo tomada, até acontecer algo mais catastrófico numa unidade para que alguém resolva tomar alguma atitude. O CREMESE aponta 2 problemas que aumentam a insegurança para os médicos nas unidades de saúde dos municípios. Demanda grande de pacientes para a quantidade de profissionais e estrutura que não favorece a segurança. Precisa adequar aquele local para um atendimento de urgência. O que acontece na maioria das vezes? Para esvaziar a recepção, que é onde tem a confusão, do pessoal aguardando, eles fazem a triagem. Quando tem triagem, joga todo mundo para dentro. Só que joga todo mundo para dentro na frente do consultório do médico. Aí ali fica quem chegou há pouco tempo e tem muitos sintomas, e quem chegou há muito tempo e não tem muitos sintomas, e vai ficar esperando ser atendido, esperando, por causa da prioridade dos outros. Então, joga essa deficiência do sistema na porta do médico. Tem mais. A quantidade, via de regra, tem horários, via de regra não, todos. Tem horários que a sobrecarga de trabalho é absurda. E o gestor ainda pressiona para o médico atender rápido. Dá batidinha na porta, pede para agilizar o atendimento porque a fila está grande. Quer dizer, ao invés de você dar estrutura e dar a quantidade de profissionais suficientes para que a população seja bem atendida, não. Tem que atender muito, mesmo que atenda mal. E aí quem sai perdendo? Os dois. O cidadão e o profissional. Voltando ao informado pelo CREMESE em relação à fiscalização na unidade, onde a médica denunciou a tentativa de estupro, a Secretaria da Saúde de Lagarto enviou uma nota e nós vamos agora às respostas. De acordo com a Secretaria, a unidade está apta a funcionar em regime de 24 horas, com a ressalva de que não se trata de uma UPA, pois possui um outro nível de complexidade e equipamentos. Sobre a segurança, informa que o local dispõe de vigilância patrimonial ininterrupta, conforme previsto para estabelecimentos dessa natureza. Em relação à sala de estabilização, a Secretaria confirma que não há respirador, já que esse é um equipamento destinado a UPAs ou hospitais, mas ressalta que o espaço possui recursos necessários para um atendimento contínuo, um serviço de atendimento contínuo. Quanto aos exames, a informação é de que não são realizados os laboratoriais ou de imagem, justamente por se tratar de uma unidade básica de saúde com funcionamento ampliado e não de uma UPA. Sobre a escala, a Secretaria diz que durante o dia a unidade conta com 2 médicos ambulatoriais e que o quantitativo é suficiente para atender a população da área de abrangência. Além de haver 3 equipes de saúde da família que atuam de segunda a sexta-feira. Por fim, sobre o desligamento da médica, a Secretaria informa que a dispensa da profissional foi uma decisão técnica da empresa contratada decorrente da mudança no modelo de atendimento e reafirma que todos os médicos que atuam exclusivamente em regime de plantão foram desligados e tiveram a oportunidade de migrar para o novo formato contínuo nas UBSs. Afirma ainda que a medida foi definida antes do fato denunciado e não possui relação com a ocorrência. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou hoje, em votação unânime, a proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção de parlamentares na Justiça, chamada PEC da blindagem. Ela havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada.
Ao longo da manhã, senadores debateram a proposta. Quase a totalidade dos parlamentares de diferentes campos políticos se manifestaram contra. O texto da PEC, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, determina que o STF só pode abrir ação penal contra um parlamentar se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado, e que a decisão será secreta e por maioria absoluta num prazo de 90 dias. O parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E mesmo nesse caso, a Câmara ou o Senado têm que dar o aval para a ordem ser mantida. O texto ainda amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos sejam julgados apenas no STF. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da PEC no Senado, fez a leitura do relatório. Ele disse que a chamada PEC da blindagem tem desvio de finalidade e é garantia de impunidade. PEC da blindagem não pode avançar nesta casa, por configurar-se como um gigantesco passo atrás em toda a luta da sociedade brasileira de décadas para assegurar moralidade na vida pública e o fim da impunidade. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. O real objetivo da proposta não é o interesse público e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar, mas sim atender aos anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou ao menos retardar investigações criminais que possam vir a prejudicá-los. Ainda de acordo com o parecer, o objetivo da PEC é proteger deputados e senadores de punições quando cometerem crimes graves. A finalidade aparente de proteção do mandato serve apenas como uma desculpa, como uma justificativa inócua para o seu objetivo real, qual seja o de garantir a impunidade plena para parlamentares e presidentes de partidos políticos. Os votos dos senadores foram registrados no painel, incluindo dos outros senadores de Sergipe, Laércio Oliveira, do PP, e Rogério Carvalho, do PT, que também fazem parte da comissão. O relatório contra a PEC foi aprovado por unanimidade. A decisão do colegiado enterra regimentalmente a PEC da blindagem no Congresso. Pelas regras internas do Senado, um recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da Casa somente poderia ser apresentado se a votação da Comissão de Constituição e Justiça não fosse unânime. A PEC da blindagem havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em 2 votações. O texto precisava de 308 votos para aprovação. No primeiro turno, foram 353 votos a favor e 134 votos contrários. No segundo turno, logo em seguida, 344 a 133. Dos 8 deputados federais sergipanos, 3 votaram a favor. Rodrigo Valadares, do União Brasil, Tiago de Joaldo, do PP e Gustinho Ribeiro, do Republicanos. 3 parlamentares sergipanos votaram contra a proposta: Fábio Reis, do PSD, João Daniel, do PT e delegada Catarina, do PSD. Já Ícaro de Valmir, do PL, e Iandra Moura, do União Brasil, não votaram. A PEC da blindagem foi alvo de protestos em todas as 27 capitais brasileiras no último domingo. Em Aracaju, centenas de pessoas se reuniram na Orla da Atalaia, na Zona Sul. Diante da repercussão negativa, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação nesta quarta-feira, uma semana depois de receber o texto. Daqui a pouco, o Ministério Público de Sergipe apura irregularidades em comércio na faixa de areia na Orla da Atalaia. Agora, 6h56, a gente volta já já. A comercialização de alimentos por ambulantes deverá ser modificada na região das praias de Aracaju. Uma recomendação do Ministério Público para adequar o comércio às normas sanitárias está sendo discutida com órgãos da Prefeitura da capital. Desde que foram informados da possibilidade de demolição das barracas na faixa de areia, que vai da Praia do Avaizinho até a Cinelândia, na Orla da Atalaia, que os comerciantes, ambulantes e permissionários da área estão apreensivos. Dona Beatriz, que comercializa no local há anos com o marido, diz que teme ser obrigada a deixar o negócio. Disseram que a gente tem um prazo de 15 dias para poder tirar os pertences da gente, que o trator vai vir para passar. E enquanto isso, a gente estamos tenso, porque nós tiramos o sustento da nossa família daqui e estamos desesperados. A realidade é essa. Mas, de acordo com um advogado que representa boa parte dos comerciantes,
Pelo menos por enquanto, a demolição das estruturas físicas irregulares existentes na faixa de areia, recomendada pelo Ministério Público Estadual, foi suspensa. Uma nova notificação recebida pelos comerciantes proíbe apenas a manipulação de alimentos em toda a faixa de areia em espaços que não sejam apropriados para o preparo. Denúncias sobre a falta de estrutura chegaram à Promotoria dos Direitos do Cidadão, que reuniu as partes e acionou a Prefeitura para que os comerciantes fossem notificados dessa situação. Com base em laudos que foram produzidos por órgãos municipais fiscalizadores, o Ministério Público Estadual apontou sérias irregularidades no funcionamento dessas barracas, entre elas a falta de condições sanitárias e também a falta de estrutura que compromete a segurança alimentar. No local, a água vem de poços artesianos. Também foram instalados sanitários improvisados. Os antigos módulos de alvenaria, projetado pela Prefeitura no início dos anos 2000, tem estrutura precária. O grande problema é que a maioria dos comerciantes aqui dessa faixa de areia, da Praia da Atalaia, que vai dessa praia do Avaizinho até aqui o Corpo de Bombeiros, eles são permissionados da própria Prefeitura, eles são beneficiários de um próprio projeto da Prefeitura entregue em 2005. Infelizmente, há um certo tempo, esses permissionados eles estão um pouco que abandonados pelo poder público, As fiscalizações deixaram de acontecer, as manutenções das barracas deixaram de acontecer, e aí muitos deles se sentiram no direito e fizeram algumas instalações realmente irregulares. Nesta quarta-feira, uma outra reunião com representantes dos comerciantes, da Diretoria de Orlas e Parques da Insurb e vereadores foi realizada, para discutir o que pode ser feito para a adequação desses espaços. O diretor de Orlas e Parques da Insurb diz que são quase 60 pessoas comercializando nessa faixa de areia. Apenas 7 são permissionários, ou seja, eles têm um termo de permissão que podem explorar o espaço público. Os outros 50 não têm, são pessoas que invadiram o espaço. Nesse mapeamento que está sendo levantado, a gente tem um projeto para padronizar e trazer uma estética visual mais atrativa para quem usa a orla, para turistas que cheguem até Aracaju. Então, existe um projeto já em análise, em fase embrionária, de como vai ser esse carrinho, de quantidade de mesas, quantidade de sombreiros. Então, tudo isso está sendo levantado, mas a aplicação é para ontem já. Muita gente que frequenta a área, inclusive turistas, é a favor que os comerciantes permaneçam no local, desde que sejam apoiados pelo poder público. Para mim, o atendimento é muito melhor do que em outros lugares sofisticados lá. A demora, aqui não, pelo contrário. Pessoal comunicativo, top, atencioso. Se eu precisar dar uma barraca aqui, eles vêm cá e traz. A gente vem de Belo Horizonte para cá para ter isso aqui mesmo, esse atendimento deles aqui. O pessoal da barraca, ele atende muito bem. Então tem que ter isso aqui sim, tem que ajudar eles a continuar aí na praia, dar estrutura melhor para eles. Uma nova reunião está prevista para o mês de outubro no Ministério Público Estadual. Hoje, Nossa Senhora do Socorro recebeu uma ação integrada contra furto de energia. A ação faz parte de mais uma operação para combater fraudes e furtos de energia elétrica. A ação de hoje aqui ela tem foco em clientes comerciais e residenciais, Então, as suspeitas que foram levantadas foram muito focadas nesse perfil de cliente, E as tipologias de fraude ou furto que a gente acha aqui são diversas, Então, a gente acha a fraude no consumo de energia, que é alguém chegar e manipular o medidor de energia em si, então isso é caracterizado a fraude ali no sistema de consumo. E também temos o furto, que é de fato a pessoa puxar direto ali da rede sem uma medição instalada. A polícia científica também participa do trabalho, analisando as ligações suspeitas. Vai depender do que a gente encontre, vai estar no laudo pericial. Tá? E aqui essas irregularidades elas se baseiam basicamente em fazer com que essa energia não seja medida pelo medidor. Tá? Então nós temos algumas modalidades, algumas artimanhas que são utilizadas, desde você mudar um padrão de conexão nesse medidor até derivar do ramal de entrada, fazendo com que essa corrente elétrica que vem pelos condutores padrão sejam desviados e não passem pelo medidor, isso impactando no consumo.
Com base nos laudos da Polícia Científica, a Polícia Civil vai responsabilizar os envolvidos nas irregularidades. Há um enquadramento típico, né, que a depender da situação pode se dar através de uma previsão no Código Penal através do crime de furto, né, que é a energia elétrica comparada à coisa móvel, para fins de tipificação penal, ou um crime de estelionato, dependendo de como se dê essa fraude. Somente este ano, a Energisa já constatou cerca de 4.000 irregularidades no consumo de energia elétrica em Sergipe. E esse volume de irregularidades desviou a energia de aproximadamente 9 gigawatt-hora. E aí, para trazer em termos mais fáceis de entender, né, esse volume de energia ele seria suficiente para atender o município da Barra dos Coqueiros por 2 meses. Né? Então é um volume expressivo de energia que traz diversos impactos para a população, traz oscilação de tensão, queda de energia, risco de choque elétrico, né? E também afeta a tarifa. A Energisa fiscalizou 106 unidades em Socorro e constatou irregularidades em 13 delas. 6 pessoas foram conduzidas à delegacia. Daqui a pouco, agente de limpeza escapa de atropelamento e o caso viraliza nas redes sociais. Agora, 7h04, a gente volta já já. Barra dos Coqueiros, Lagarto e Simão Dias estão entre os municípios brasileiros escolhidos para participar de um estudo nacional sobre a chikungunya. Caroline é moradora do município da Barra dos Coqueiros. Ela teve chikungunya ano passado. As dores começaram nas articulações e depois vieram as manchas pelo corpo. A doença paralisou a vida dela. Depois das dores no punho foi que começou a aparecer as manchas no corpo, no rosto, no corpo todo. Aí foi quando eu comecei a apresentar febre, tremedeira e outros sintomas também. 10 municípios em todo o país foram selecionados pelo Instituto Butantan para participar de uma pesquisa para identificar a efetividade da vacina contra a chikungunya. Aqui em Sergipe estão 3 cidades: Barra dos Coqueiros, Lagarto e Simão Dias. O coordenador estadual da pesquisa disse que um dos critérios para a seleção dos municípios foi o alto nível de ocorrência da doença. Já foi feito os estudos clínicos, nós fizemos aqui em Sergipe, mas agora ela, como vai ser usada de uma forma mais ampla, a gente diz que vai ter chance de ver a efetividade, ou seja, como ela funciona na vida real. A primeira fase da pesquisa vai até outubro. Cerca de 500 pessoas serão entrevistadas. Será feito um teste rápido para identificar se a pessoa teve ou não a doença. No município da Barra dos Coqueiros, os agentes de saúde já iniciaram essas coletas. Os profissionais já vêm do Instituto Butantan. A gente dá o apoio no sentido dos nossos agentes de saúde, né, em busca dos endereços que já são selecionados, os bairros, os povoados. E eles fazem um acompanhamento e adentram, né, as casas, porque, na verdade, fica difícil chegar assim, um instituto para fazer essa pesquisa sem a presença do agente comunitário de saúde, que já tem essa credibilidade da população. Na segunda e última fase, parte da população será vacinada. Pessoas de 18 a 59 anos poderão receber a vacina, até 20% a 30% da população de cada um desses municípios. E com isso a gente vai poder fazer o acompanhamento e ver a repercussão disso. E com isso a gente espera que no decorrer do tempo a gente perceba diminuição da ocorrência da doença e de casos graves da doença. Quem recebeu o imunizante poderá ser acompanhado pelo Ministério da Saúde. Não só naquele momento que tomou a vacina, né? Mas também no decorrer do tempo, como a pessoa responde. Podemos até, de repente, mais para frente, ver níveis de imunoglobulinas que a pessoa ainda tem depois de certo tempo, para poder ver a proteção que essa vacina está dando no decorrer do tempo. Na correria do dia a dia, 1 segundo pode fazer toda a diferença, né? E o exemplo disso aconteceu na vida de um agente de limpeza aqui da capital. Por muito pouco, ele não foi atingido por um carro na calçada. O susto foi tão grande que Eric ainda está se recuperando. Um grande alívio, é um motivo de agradecimento e uma gratidão interna, sabe, para Deus. As misericórdias do Senhor, ele se renova toda manhã. E naquela manhã ele quis mostrar, filho, olha,
eu tô contigo, sabe? O agente de limpeza aguardava o ônibus da empresa que trabalha quando de repente um carro sobe a calçada e Eric escapa ileso, por muito pouco. Assim que entende o que aconteceu, Eric imediatamente se ajoelha e reza. Deus, ele ama um coração grato, sabe? O que eu quero é só que de alguma forma as pessoas enxerguem aquele ato e vejam o quão bondoso, quão misericordioso Deus é, sabe? Que eles possam ter que Deus ele é o mesmo daquele que ele lê lá na Bíblia, sabe? Que é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Sabe? As polícias civil e militar disseram que o acidente não foi registrado oficialmente e que o motorista do carro não foi identificado. Eric disse que o carro foi abandonado logo depois da colisão e que no veículo foram encontradas bebidas alcoólicas. Esse acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã do último sábado, mas repercutiu bastante nas últimas horas, depois que o G1 Sergipe publicou o vídeo. A publicação foi destaque no G1 Nacional e o apresentador Luciano Huck repostou. Ele foi abençoado e instantaneamente agradeceu de joelhos. Escreveu. Foi muita gente, sabe? Chegando em mim, isso e aquilo, passando, o povo comentando, mas que tudo isso seja somente para a glória dele, sabe? Que a maior estrela de tudo seja ele. Que eles possam ver o ato, sabe? Do que Deus fez, do que Deus fez e do que ele faz. Eric agora acompanha a repercussão nas redes sociais e segue agradecendo pelo livramento e pela promoção na empresa depois do caso. Agora eu fui promovido a fiscal. Até agradecer por isso, agradeço a Armac, agradeço ao pessoal da Insurb por ter me honrado com essa bênção. Isso, Sustém nasceu de novo. Acabou o SE2, obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.